Viva, cá estamos de novo para mais uma série de programas Investidor Inteligente. É um projeto com a equipa da Casa de Investimentos, onde olhamos para o que pode ser uma estratégia de investimento consistente que, a médio e longo prazo, possa garantir boas rentabilidades. Como sempre, temos connosco Emília Vieira, CEO da Casa de Investimentos. Emília, bem-vinda. Olá, viva. Olá, vamos lá começar então mais uma série. E hoje vamos falar de um dos pilares fundamentais na grelha de análise que aplicam às empresas, que é a equipa de gestão. Emília, este é de facto um dos 3 pilares essenciais, a par dos outros 2, já agora recordando as vantagens competitivas sustentáveis e as chamadas avenidas de crescimento. Equipas de gestão são fundamentais, como é evidente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Nós dizemos muitas vezes que as equipas, que as pessoas é que fazem a diferença e fazem mesmo. Como o Paulo sumariou, é isto, uma boa empresa. Eu gosto muito de uma citação do Buffett, de muitas delas, mas esta talvez das mais importantes, que diz: o nosso método é muito simples, procuramos negócios com fundamentos económicos soberbos, geridos por pessoas capazes e honestas, e gostamos de as comprar a preços sensatos. É isto. Parece é só fácil. isto, parece Claro, fácil. claro. E quando fala na equipe de gestão, a equipe de gestão é fundamental e é de facto determinante para que uma boa empresa seja, para que um bom negócio traduza uma boa empresa. E por isso, quando nós olhamos para a equipe de gestão, o que é importante na equipe de gestão? Desde logo 3 fatores são relevantes. A cultura da empresa, e a cultura da empresa significa o quê? Dita, no fundo, as ações que levamos a cabo diariamente para fazer o negócio e, portanto, é a obsessão com o consumidor, pôr o consumidor ou o cliente no topo da pirâmide. Ele é o motivo pelo qual nós existimos, e fazer tudo para que se chegue ou com o melhor produto possível, ou ao preço mais baixo possível, ou na melhor condição possível, e prestar um serviço de primeira linha. E depois gostamos naturalmente de ver empresas que estimulam a melhoria contínua, que reconhecem os seus erros, mas têm sempre um foco em melhorar todos os dias, em chegar mais depressa ao consumidor, em chegar melhor, em conseguir melhorar todos os dias. Isto que não descansam sobre os louros do passado. Exatamente. No fundo é a cultura da Amazon, em que é sempre day one. É sempre o dia número 1. Claro. Estamos sempre, e no setor financeiro, para nós na Casa de Investimentos, isto é fundamental. Cada dia é sempre muito importante para o cliente, porque é a experiência que ele tem connosco. E por isso, de facto, é uma questão essencial, porque são as tais ações que levamos a cabo, é a cultura que demora anos a criar dentro de toda a equipa, de todos os colaboradores da empresa. Portanto, a oportunidade de fazermos sempre a coisa certa para o cliente. A segunda questão é a alocação de capital. Este é um fator absolutamente determinante. A equipe de gestão é que vai ditar, vai tomar as decisões de alocação de capital. Ora, nós queremos ver equipas disciplinadas a alocar capital, e que a alocação de capital é, no fundo, a corrente transmissora entre aquilo que é a aplicação de valor na empresa e o aumento da riqueza e a criação de riqueza a longo prazo. Portanto, no fundo, é que o elo de ligação entre o processo de criação de riqueza para o acionista na empresa. Por isso, nós queremos ver gestores capazes de tomar decisões de alocação de capital a novos projetos, a novas avenidas de crescimento, que consigam ser feitas a rentabilidades elevadas e que não embarquem em fusões e aquisições que muitas vezes destroem valor para o cliente. Portanto, serem disciplinados nesta tomada de decisões. E aqui, se de facto a equipe de gestão, por exemplo, dou-lhe um exemplo, o S&P, em média, as empresas do S&P distribuem sob a forma de dividendos 1/3 dos lucros anuais. Muitas destas empresas distribuem à volta de 35% sob a forma de recompra de ações, que é uma forma ainda mais eficiente do que os dividendos de dar valor ao acionista, porque estes não são tributados em impostos, e portanto estamos a retirar ações de mercado, e cada vez que isto é feito, o acionista fica com uma fatia um bocadinho maior do bolo. Cada ação representa uma fatia maior. Fatia maior do bolo. E, portanto, se o fizer a preços sensatos, nós preferimos, então, não encontrando avenidas de crescimento, que as empresas o façam desta forma, ou que distribuam
distribuam mais dividendo ou recompra de ações, neste caso preferimos até ver recompra de ações, do que estarem a investir em coisas que podem até levar a perdas e ser distribuição de valor. Portanto, aqui a alocação de capital é um fator absolutamente determinante. E para isso é importante olhar para trás e para perceber um bocadinho como é que foi o trajeto de compras de M&A dessas importantíssimo. Eu recordo-me há uns anos, quando tivemos Johnson & Johnson, que não temos hoje, de ser uma das coisas que nós admiramos na equipa, extremamente disciplinada, e quando a compra de uma nova empresa ou unidade de negócio era tratada em praça pública, não disputavam, não iam fazer subidas de preço ou novas ofertas, saíam simplesmente do negócio. Portanto, são equipas que sabem muito bem o que querem e veem até onde é que podem e mantêm e fazem investimentos mantendo taxas de retorno elevada nos capitais investidos. Isto é fundamental. E depois, um terceiro ponto que, na nossa opinião, é um ingrediente muito importante, é a estrutura de capital. Nós gostamos de ver empresas ricas em cash. A nossa carteira atual tem um nível de dívida face ao EBITDA de 0,2. Quase nada. Portanto, em 3 meses de resultados pagam toda a sua dívida. E é determinante porquê? Porque as empresas podem financiar o seu crescimento. Nós gostamos de ver empresas que conseguem financiar o seu crescimento com o cash flow gerado, com os lucros que vão sendo gerados na empresa, reinvestindo bem e de forma disciplinada. O excesso de dívida, obviamente, pode fazer com que uma empresa, numa altura como esta, de uma conjuntura económica mais desafiante, tem problemas e pode pôr em causa a sua continuidade a longo prazo. Um bom exemplo hoje é empresas com margens baixas, que não é também o nosso caso, mas empresas que têm margens baixas e que têm grandes níveis de endividamento têm hoje 2 inimigos fundamentais. Inflação, que lhes come naturalmente uma parte da margem, e, por outro lado, taxas de juros muito elevadas que fazem com que os seus custos aumentem. E isto pode ditar a solvabilidade de uma empresa e a capacidade dela perdurar no tempo ou poder continuar a ampliar-se. Além de que podem perder oportunidades de investimento. Sem dúvida, sem dúvida. Se não tiverem cash. E, portanto, para nós é muito importante ver uma estrutura de capital muito sólida, balanços muito sólidos, com muito cash, muito pouca dívida bem estruturada, em que, no fundo, a empresa é, como nós gostamos de dizer no nosso Save and Grow, é dona do seu destino, consegue ter opções para tratar do seu futuro a longo prazo. É isto que gostamos de ver. Não está dependente de ninguém. E quando olham para uma equipa de gestão, quais são as características que gostam de lá encontrar? Quando olhamos para a equipa de gestão, é fundamental ver 4 questões. Desde logo, o alinhamento de interesses, olhar para se a empresa tem foco no longo prazo, ver claramente gestores apaixonados e experientes e que tenham uma comunicação transparente e íntegra com os seus acionistas e, naturalmente, dentro da empresa com os seus colaboradores. Começamos por aí? Começamos pelo alinhamento de interesses. O alinhamento de interesse é fundamental vermos quando avaliamos uma equipe de gestão. Nós queremos ver aquilo que vulgarmente se diz, se têm skin in the game, se de facto têm uma participação no capital ou se a sua remuneração é também feita em ações. Para nós é importante porquê? Porque obviamente vão procurar fazer aquilo que é fundamental, que é maximizar o valor por ação a longo prazo. O que nos interessa quando investimos numa empresa, quando compramos uma ação é uma fatia de negócio. É uma fatia de negócio que nos dá direito a todos os cash flows, a todos os lucros que a empresa gerar até ao fim dos tempos. Como quando compramos um imóvel, aquilo que é o nosso rendimento que vamos ter é uma renda, se o alugarmos, obviamente, uma renda ao longo do tempo. Quando compramos uma ação, nós vamos ter lucros todos os anos. Se a empresa pagar dividendos, uma parte é-nos dada sob a forma de dividendos, outra parte será sobre a recompra de ações, mas muitas empresas não fazem uma coisa nem outra. Se elas reinvestirem muito bem este dinheiro, é isso que para nós é determinante. Ora, este alinhamento de interesses, o que é que nos diz? Diz-nos que se a equipa de gestão tem, de facto, uma componente significativa ou da sua riqueza pessoal, como são os negócios familiares que nós gostamos muito de estar nestes negócios, ou então uma grande componente da sua remuneração, mas indexada a longo prazo. E, portanto, àquilo que são os resultados de longo prazo e ao valor por ação que adicionam ao negócio.
E por isso... Estão muito comprometidos, obviamente, Estão com esses muito objetivos, comprometidos com a empresa. E isto explica muito porque é que frequentemente, porque é que nós gostamos de empresas familiares, porque estas, naturalmente, têm... skin in the game, por exemplo. O património da família está lá e têm a capacidade para olhar a longo prazo. Um bom exemplo é a LVMH, que consegue pensar há décadas, que consegue olhar para isto de uma forma geracional. E esta liberdade é incrivelmente boa para todas as partes envolvidas, para trabalhadores, para clientes, para acionistas. É extraordinária, porque não é que nós desprezemos os resultados de curto prazo, mas fundamentalmente estamos muito interessados em ver que se prepare muito bem o futuro e que se potencie o crescimento e os resultados a longo prazo. Daí também valorizarem a concentração a longo prazo. Daí o foco no longo prazo. Portanto, o que nós notamos, esta questão dos resultados trimestrais são terríveis, porque fazem com que as empresas e os analistas e tudo isto que é o circo, entre aspas, montado à volta dos mercados financeiros, todo o ruído que circula, analistas e todo o tipo de comentadores e de supostos especialistas, faz com que haja uma pressão muito grande sobre as empresas no curto prazo. E repara, a GE é um bom exemplo do que aconteceu ao longo de anos e durante alguns anos, ou durante muito tempo, o antigo CEO foi muito ovacionado e, na verdade, o que fez pela GE foi muito mau. Ele conseguia sempre, de facto, ir de encontro aos resultados no curto prazo, mas a verdade é que não esteve a trabalhar para o longo prazo. E para nós, acho que há uma citação do Bezos, da Carta de 97, que diz que quando uma empresa está focada no seu dia-a-dia, basicamente é isto, obtém, de facto, resultados muito centrados no curto prazo. Nós devemos ter a preocupação de nos centrar na maximização do valor atual daquilo que vão ser todos os cash flows até ao fim dos tempos, que é isto que significa, que é exatamente para o futuro, que é isto que significa ter uma ação ou ter uma participação na empresa. Portanto, o foco no longo prazo é essencial. É fundamental. Falta-nos aqui a integridade e a boa comunicação, não é? Que é fundamental. Falta-nos aqui a integridade e a boa comunicação. É importante comunicar de forma clara. É importante que possamos confiar naquilo que nos é transmitido através de relatórios e contas. É uma comunicação clara, com uma linguagem acessível a alguém do 8º ou 9º ano e que possa, e não vir os documentos contabilísticos cheios de notas de rodapé e ajustamentos com este ou aquele truque. Portanto, nós gostamos, e nós particularmente na casa gostamos de o praticar também, gostamos de uma cultura de integridade, de transparência, de comunicação transparente neste caso, obviamente, com os acionistas, que precisamos de saber e não raramente aconteceu-nos até recentemente, que saímos da empresa onde notamos que isso se quebrou e que deixou de fazer parte da cultura da empresa. Portanto, não há muita transparência. Começa a não haver muita transparência. Exatamente. Para nós é importante essa comunicação transparente e íntegra e que nos sejam dito o que é, porque isto tem uma grande vantagem, é que confronta uma empresa e uma equipe de gestão com os seus erros e com a aprendizagem. E nós já sabemos que ninguém faz tudo sempre bem, mas assumirmos os erros obriga-nos também a tomar ações para melhorar, e por isso nós apreciamos muito as empresas que reconhecem quando erram e procuramos fazer isso também. Aliás, procuramos que estes pilares façam parte daquilo que é a fundação da casa e achamos que faz, e trabalhamos para que esta seja, de facto, quando avaliamos negócios para as carteiras de investimento, que seja um pilar essencial. Esta questão, se não percebermos, se alguma coisa mudou na forma de comunicação, não entra. Recentemente avaliamos uma empresa japonesa, mas cuja comunicação aos acionistas não é suficiente para nos dar o conforto de confiar nisto. E sou mesmo acredito profundamente que o conhecimento e a comunicação clara fomenta a confiança. E
todo este negócio, sermos acionistas com alguém, entregarmos o nosso dinheiro a alguém, tem que ser baseado na confiança. Aliás, todas as relações humanas são baseadas na confiança, não é? Nós, sem dúvida, muitas vezes, até não, sobretudo numa relação de amizade, numa relação familiar, quando ela nos falta, sem dúvida, quebra de facto laboral, aquilo que tínhamos e o valor que achávamos que tínhamos. E depois gostamos de ver gestores que são experientes e apaixonados por aquilo que fazem, que não gostamos de ver grande rotação nas equipes de gestão e gostamos de ver gestores que têm a preocupação de se rodear com um banco de talento para garantirem não só que a empresa a longo prazo tem quem assegure essa sua sobrevivência e não apenas sobrevivência, que permita que ela perdure no tempo com estes valores e com uma noção de serviço, de prestação, porque todos nós temos um dever social. E, portanto, isto é o que caracteriza, na nossa opinião, um dos pilares fundamentais que, se o negócio não o tem, não entra na carteira. A equipa de gestão fundamental, então, é como um dos 3 pilares. A equipe de gestão é um pilar essencial e as pessoas fazem diferença, obviamente. Muito obrigado, Emília Vieira. Cá estamos e voltaremos proximamente para mais um programa desta série Investidor Inteligente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.